Administração pública no Brasil. Só de ouvir esse termo, muita gente já pensa num labirinto, numa burocracia sem fim, não é? Mas, e se a gente pudesse desenhar um mapa para navegar por tudo isso? Pois é exatamente o que vamos fazer aqui. A ideia é transformar essa aparente complexidade toda num guia claro, num organograma que faça sentido. Vamos começar a desenhar. Olha só o nosso plano. A gente começa pela fundação, a base de tudo, os três poderes. Depois vamos levantar as paredes, definindo o que de fato é a administração e qual é a estrutura dela. Na sequência, a gente organiza os cômodos, para entender como o trabalho é dividido. E para terminar, a gente vai conhecer quem mora nessa casa e quais são as regras, os princípios e os agentes públicos. Então, antes de falar em administração, a gente precisa dar um passo atrás e entender quem manda no quê. A estrutura do nosso Estado se baseia numa ideia fundamental, que é a separação dos poderes. São três grandes funções que, apesar de independentes, precisam se equilibrar o tempo todo. É o ponto de partida de todo o sistema. E aqui já tem um ponto que é crucial. Cada poder tem o seu trabalho principal, a sua função típica. O executivo administra, o legislativo faz as leis e o judiciário julga. Parece simples, né? Só que o interessante é que eles também têm funções atípicas. Pensa bem, o Congresso e os tribunais, eles precisam contratar gente, gerenciar o próprio orçamento, organizar seus prédios, ou seja, eles também administram. É justamente essa função administrativa, não importa em qual poder ela esteja, que vai ser o foco do nosso mapa. Ok, então vamos focar na palavra administração. Parece uma coisa só, mas no direito ela pode ter mais de um significado. E entender essas diferenças é a chave para a gente montar nosso mapa do jeito certo. Pensa assim, num sentido mais amplo, administrar é o processo todo, desde a decisão lá em cima de criar um novo programa social até a entrega do benefício lá na ponta para o cidadão. Já no sentido estrito, que é o que mais nos interessa, a gente olha só para a segunda parte, para a máquina pública que de fato bota a mão na massa, executa o programa e entrega o serviço. Outro jeito de olhar é se a gente está falando da ação de administrar ou das pessoas e dos órgãos que administram. A visão objetiva foca no o quê, na atividade em si. Mas a visão subjetiva, que é a que a gente vai usar para desenhar o nosso mapa, foca no quem, na estrutura de órgãos, entidades e pessoas que formam a máquina do Estado. Agora sim, a gente chega no coração do nosso mapa. A estrutura administrativa brasileira se divide em dois grandes blocos, a administração direta e a indireta. Uma boa forma de pensar é que a direta é a matriz da empresa e a indireta são as unidades especializadas. E essa tabela ilustra a diferença de um jeito brilhante. A administração direta são os próprios centros de poder, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já a indireta é formada por entidades que eles criam para cuidar de tarefas bem específicas. E essas entidades têm personalidade jurídica própria, ou seja, são como filhas que ganham vida própria, sabe? Embora, claro, continuem ligadas à mãe. A primeira entidade da administração indireta que a gente tem é a autarquia. Pensa no INSS, por exemplo, ou nas agências reguladoras como a Anatel. Elas são criadas direto por uma lei, são de direito público e fazem serviços que são a cara do Estado, tipo fiscalizar ou cuidar da previdência social, mas sem o objetivo de lucrar com isso. Depois vem as fundações públicas. Bons exemplos são o IBGE ou a Fiocruz. A lei autoriza a criação delas e elas costumam ser organizadas como entidades de direito privado. A missão delas é prestar serviços de grande interesse para a sociedade, como pesquisa, cultura, educação, também sem o objetivo econômico direto. E, por fim, a gente tem as empresas estatais, que foram criadas para competir no mercado mesmo. Elas se dividem em empresas públicas, tipo a Caixa Econômica, que tem o capital 100% público, e as sociedades de economia mista, como a Petrobras, que tem capital misto, público e privado. As duas atuam como empresas comuns, com o objetivo de explorar uma atividade econômica. Certo. Agora que a gente já conhece as peças do nosso mapa, a administração direta e as entidades da indireta, como é que o Estado decide quem faz o quê? Basicamente, existem dois mecanismos principais para organizar esse trabalho todo. O dilema básico é entre centralizar e descentralizar. Na centralização, o próprio governo, lá na matriz, faz o serviço. Na descentralização, ele passa a execução para outra entidade. É como decidir entre fazer em casa ou passar para um especialista, muitas vezes buscando mais agilidade ou um conhecimento técnico que só aquela entidade tem. E aqui, muito cuidado para não confundir dois termos que parecem a mesma coisa, mas não são.
desconcentração e descentralização. Desconcentrar é uma reorganização interna. Imagina um ministério que cria uma nova secretaria lá dentro. Não nasceu uma nova empresa, só uma nova caixinha dentro da estrutura que já existia. Agora, descentralizar, como a gente viu, é externo. É criar uma entidade totalmente nova, com CNPJ próprio, para cuidar de uma tarefa. Toda essa estrutura complexa não funciona de qualquer jeito, né? Existe um conjunto de regras fundamentais que servem de guia para cada ação de cada agente público. É como se fosse o manual de conduta da empresa. E para nunca mais esquecer os princípios mais importantes, aqueles que estão escritos na nossa Constituição, é só lembrar desta palavra: LIMP. LIMP. O famoso acrônimo LIMP, lá do artigo 37 da Constituição, resume a ópera. L de legalidade. O administrador só pode fazer o que a lei manda ou permite. I de impessoalidade. As ações têm que visar o bem de todos, não de uma pessoa específica. M de moralidade. É agir com ética, com boa fé. P de publicidade. Os atos têm que ser transparentes, abertos. E o E de eficiência, que é buscar sempre o melhor resultado usando os recursos da melhor forma possível. E por baixo de tudo isso, sustentando tudo, a gente tem dois pilares. O primeiro é a supremacia do interesse público. O bem da coletividade sempre vem em primeiro lugar. O segundo é a indisponibilidade. O que isso quer dizer? Que o agente público é um guardião. Ele não é o dono da coisa pública. Ele não pode, por exemplo, perdoar um imposto só porque ele quer. Ele tem o dever de proteger aquele interesse. Bom, a gente já viu a estrutura, já viu as regras do jogo. Agora, para fechar o nosso mapa, vamos ver quem são as pessoas que trabalham dentro dessa engrenagem. Afinal, quem são os agentes públicos? Basicamente, existem 3 tipos de vínculos com o Estado. O cargo público, que é o mais tradicional, a gente encontra na administração direta, nas autarquias e fundações, e o regime é o estatutário, com regras próprias. Já o emprego público é o que se encontra nas empresas públicas e sociedades de economia mista, e aí a relação é regida pela CLT como numa empresa privada. E, por fim, a função pública, que geralmente se refere a contratações temporárias para uma necessidade específica, com um contrato por tempo determinado. E aí tá, nosso mapa está completo. A gente partiu da divisão dos poderes, montou a estrutura direta e indireta, entendeu como o trabalho se distribui e quais são as regras que guiam cada passo. O resultado é um sistema complexo, cheio de peças. E isso nos leva a uma pergunta final que conecta o começo com o fim. Um dos princípios que rege tudo isso é a eficiência. Mas olhando para este mapa com todas essas divisões e entidades, será que a estrutura que a gente criou é realmente a mais eficiente possível? É uma pergunta que com certeza vale a reflexão.